Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos amados irmãos. É um prazer mais uma vez podermos compartilhar a palavra do Senhor e desde já fica a minha gratidão por você estar acessando o nosso canal e assistindo às nossas mensagens diárias. Hoje nós queremos tratar acerca do tema Avós como Lloyd e mães como Eunice. E para isso eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 1 a 5, passarei a ler o texto. Diz a Escritura: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Deus querido, nesse momento, nós desejamos agradecer ao Senhor por nos conceder estarmos vivos nesse dia e podermos, Senhor Deus, desfrutar de tantas dádivas do Senhor para nós. Pedimos ao Senhor força, esperança e paz e que sejamos fortalecidos com a instrução de Tua Santa Palavra. Muito obrigado pela Tua imensa bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, a família sempre desempenhará um papel crucial na formação da geração seguinte. Eu quero dizer com isso que os valores que são cultivados no seio familiar tendem a incorporar o caráter dos filhos e netos desta mesma família. Dito isso, precisamos compreender que é imprescindível a família autenticamente cristã, a educação de seus filhos no caminho do Senhor. Nosso papel como família, queridos, vai muito além de provermos boa escolaridade, o que vestir e comer, um teto ou recreação aos nossos filhos. Necessitamos prover-lhes também o Evangelho para que seus corações conheçam o Cristo que amamos, arrependam-se e convertam-se a Ele e desejem servi-lo por toda a sua vida. Precisamos ensinar, queridos, a criança no caminho em que deve andar, para que quando for velho não se desvie dele, conforme aprendemos em Provérbios 22, 6. É dever nosso ensinar nossos filhos a observarem seu caminho segundo a Escritura, para que seus passos sejam santos, conforme o Salmo 119, verso 9, nos instrui. Este salmo diz: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Precisamos lembrar os nossos jovens que não esqueçam do Criador nos dias de sua mocidade, para que ao chegar à velhice possam gozar dias felizes, conforme Eclesiastes 12:1 nos diz. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Nosso dia a dia deve envolver em grande esforço para que, por meio das palavras e ações, nós possamos mostrar o reto caminho a nossos filhos, caminho este que agrada a Deus, conforme Deuteronômio 6, de 1 a 9.
Já pregamos sobre esse texto aqui no nosso canal. Deuteronômio 6, de 1 a 9, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Talvez você esteja se perguntando o que todas estas citações da Palavra de Deus possuem a ver com o texto que nós escolhemos falar no dia de hoje. Talvez você esteja se perguntando por que estou introduzindo a mensagem de hoje citando tantos textos acerca do dever de pais para com a educação espiritual dos seus filhos. Bem, meus queridos, eu estou introduzindo assim este sermão porque a Escritura nos mostra que Timóteo teve em sua própria família 2 exemplos formidáveis que o auxiliaram grandemente a encontrar a fé em Jesus Cristo. Timóteo teve dentro de sua casa modelos de fé. E estes modelos de fé foram a mãe e a avó de Timóteo. Elas zelaram para que este jovem compreendesse as Escrituras desde a sua tenra idade e pudesse viver por elas. A avó de Timóteo e a mãe de Timóteo foram mulheres de um zelo espiritual muito grande e foram mulheres que conheceram as Escrituras e que experimentaram a graça da salvação por meio delas. Paulo destaca quão importante foram tais ensinos na infância e na formação do caráter de Timóteo. Em capítulo 3, versos de 14 a 17, nós podemos ler sobre isso. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, fica claríssimo à luz do texto que Timóteo aprendeu as sagradas letras desde a sua infância, não de pastores inicialmente, nem de escolas, mas principalmente de sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd. Quero convidá-los neste momento a compreendermos estes 5 versos iniciais da segunda carta de Paulo a Timóteo, com vistas a sermos desafiados como família a zelarmos por uma sólida educação cristã para com os nossos filhos e netos. É preciso trazer esse alerta para nós hoje, porque alguns séculos atrás, em muitas nações, o lar era o berço do evangelho na vida do jovem, na vida da criança, e foram educados na palavra de Deus. Hoje nós vivemos vidas de uma agitação tamanha, mesmo em contextos de Covid-19, que nós acabamos por descuidarmos um tanto quanto
da vida espiritual dos nossos filhos. E nós, queridos, precisamos mudar quanto a isso. Nós precisamos entender que, apesar de termos o Supremo Pastor Jesus, graças a Deus, de termos pastores, homens de Deus que zelam pela nossa vida, nós também temos um pequeníssimo rebanho pessoal que é a nossa família e devemos cuidar da nossa família com todo o amor. E nada vai abençoar e proteger mais a nossa casa, os nossos filhos, do que terem o Evangelho implantado em suas memórias, reinando em seus corações e fazendo diferença marcante nas suas vidas. Então vamos compreender um pouco do texto de hoje e aplicá-lo ao contexto da família. E para melhor compreendermos esse texto, é necessário termos uma visão mais ampla desta segunda carta, que nos auxilie no entendimento do porquê de Paulo recordar a Timóteo da importância de sua avó e mãe no seu ministério pastoral. Como muitos de vocês sabem, o propósito desta segunda carta é principalmente fortalecer Timóteo para o bom exercício do seu ministério na igreja de Éfeso, a qual padecia na ocasião da carta pela ação de falsos mestres. Paulo também escreve porque prevê que logo partirá para a glória e deseja a companhia de Timóteo nestes dias finais que ainda lhe restam. Sem sombra de dúvidas, esta é uma carta de despedida e encorajamento. É uma carta de um velho pastor para um jovem pastor. É uma carta de alguém que não se envergonhou do Evangelho e que roga para que Timóteo também não se envergonhe e desempenhe com amor e mansidão, com fidelidade e coragem as Escrituras e firmeza na fé o seu pastoreio junto aos Efésios. Nestes versículos introdutórios, Paulo se apresenta de 3 modos a Timóteo, visando fortalecer a sua fé. E dentro, nas entrelinhas desses 3 modos com os quais Paulo se apresenta, Paulo vai trazer à memória que Timóteo possui uma fé que foi fundamentada e foi fundamental também para a sua vida, uma fé que ele recebeu dentro do seu próprio lar. Então vamos a essas 3 considerações. Primeiramente, queridos, Paulo se apresenta a Timóteo como pai. E essa é a primeira questão que nos chama a atenção aqui no texto. O apóstolo se apresenta como um pai a seu filho. Os versículos 1 e 2 dizem exatamente assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, a forma afetuosa como Paulo se dirige a Timóteo nesta carta nos revela muito do nível de relacionamento que estes pastores desfrutavam entre si. Após declarar que era apóstolo pela vontade de Deus, conforme a vida eterna em Cristo Jesus, ele chama Timóteo de amado filho. Aqui o apóstolo recorda a Timóteo da longa e abençoada caminhada que tiveram lado a lado na obra de Deus. Timóteo já acompanhava a Paulo desde a segunda viagem missionária. O primeiro relato bíblico deles está contido em Atos 16, de 1 a 3. Diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Queridos, esse texto nos mostra como, desde o princípio, Paulo já se afeiçoava pelo testemunho de fé de Timóteo. A partir deste momento que eu acabei de relatar para os irmãos, eles tornaram-se grandes companheiros de ministério.
Timóteo auxilia Paulo, meus amados, na plantação de muitas igrejas e na escrita de várias de suas epístolas. A relação entre eles era de mentor, por parte de Paulo, e de discípulo, por parte de Timóteo. Eu creio que todo jovem cristão deveria ter bons mentores que os apacentassem espiritualmente. Eu acredito que a igreja necessita desenvolver a prática do discipulado, levando outros a crescerem cada dia mais na fé e se tornarem úteis ao reino de Deus. Nós percebemos que Paulo é instrumento de continuidade, de crescimento pessoal, espiritual, ministerial de Timóteo. Muito do que Timóteo se tornou foi obra de Deus, que usou, dentre outros, um pai espiritual como Paulo na sua vida. É muito feliz o cristão que tem um irmão mais velho, um pai espiritual, alguém que zela por sua vida, alguém que ora, que acompanha, que deseja saber como está a sua jornada, que quando não está bem, entra em contato, que sente a falta. É muito importante pastores que se deixem apacentar, como Timóteo, e pastores que queiram apacentar outros pastores, como Paulo fez. Essa relação de pastores cuidando de pastores é algo muito forte nas cartas escritas por Paulo, tanto a Timóteo quanto a Tito. Mas a segunda forma como Paulo se apresenta a Timóteo, visando fortalecê-lo, é como um intercessor. Queridos, eu já comentei aqui em outros momentos como é fortalecedor para nós sabermos que alguém está orando pela nossa vida. Nossa, eu me sinto muito fortalecido em minha fé quando alguém compartilha comigo: olha, pastor, eu estive orando por sua vida, eu tenho orado pelo Senhor. Você que me assiste, não se sente mais animado saber que alguém está intercedendo por você? Tenho certeza que sim. Vejam então Paulo apresentando-se como intercessor. E nestes versos introdutórios da carta, essa é a segunda questão. Paulo declara a Timóteo que sempre intercede pela vida dele. Observem vocês o verso de número 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo revela aqui muita coisa, né? Revela que era um homem de oração, dia e noite estava em sintonia com Deus. E nessas orações ele não deixava de se lembrar do jovem Timóteo. No momento desta carta, Paulo já era um velho pastor. Achava-se em prisão domiciliar, achava-se em prisão, mas não em prisão domiciliar, mas achava-se em uma prisão romana, aguardando a sentença do seu julgamento, sentindo-se desamparado por muitos homens, mas confiante em Deus. É muito comovente o que Paulo expressa no capítulo 4 da carta, nos versos 9 a 18, eu queria ler para você. Paulo diz assim a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Dalmácia. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem.
e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, se vocês perceberem, mesmo em circunstâncias adversas, tendo sido orfanado da companhia de bons irmãos, como Tito, por exemplo, tendo apenas a companhia de Lucas, o médico, e estando preso, prestes a enfrentar a morte, sentindo frio, ele pede que Timóteo traga a capa. Sentindo uma certa solidão, ele pede que Timóteo venha depressa. Sentindo a necessidade de ser consolado pelas Escrituras, ele pede que Timóteo traga os pergaminhos. Nós estamos em nossa reclusão domiciliar, que nem de longe se compara a de Paulo. Nós estamos no conforto de nossas casas, sejam elas casas simples ou casas suntuosas, abastadas, ou casas humildes, mas estamos em nossas casas e temos o acesso à Escritura a todo momento. E Paulo ali pede que seja trazido a palavra. Certamente ele desejava ouvir a leitura das Escrituras, receber conforto naquele momento. Certamente ele desejava continuar aprendendo. É muito comovente a palavra final de Paulo nesta carta. E mesmo em circunstâncias tão adversas, ele intercede por Timóteo para que este permaneça com ele e venha ao seu encontro. Fiel a Deus no exercício de sua vocação, Paulo permanece firme a despeito de tantas adversidades. Nos versos 6 a 14, Paulo, mesmo em circunstâncias tão difíceis, ele estimula Timóteo a reavivar o dom que possui da parte de Deus. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo diz a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo estimula Timóteo, queridos. Veja o que Paulo diz: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Queridos, vejam a beleza dessa relação. Paulo ora para que Timóteo não se entregue ao desânimo, mas prossiga fielmente no ministério. Paulo sabe como é difícil consertar uma igreja que abraçou muitas doutrinas erradas e que está minada com falsos mestres, atacando e perseguindo os bons pastores. Paulo sabe que Timóteo sofre e é tentado a esfriar no exercício pastoral e que é desprezado por alguns na igreja por ser jovem pastor. É difícil ser um pastor jovem. Paulo ora sempre para que o Deus que o sustentou até aquele momento, em que Paulo tem toda a sua alegria, sustente seu amado filho na fé, Timóteo. E, finalmente, Paulo se apresenta como conselheiro daquele jovem pastor. Munidos deste entendimento, nós chegamos à terceira questão do texto de hoje.
Para animar Timóteo a prosseguir no ministério, Paulo faz recordar do seu lar, no qual aprendeu desde cedo a palavra de Deus pelo ensino e exemplo de sua mãe e de sua avó. Paulo se apresenta como o conselheiro que diz: lembre-se que você foi muito bem instruído na sua casa pelo ensino de sua família. Temos nos versos 4 e 5: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Timóteo chorava, Paulo era conhecedor de suas lágrimas. Paulo desejava reencontrar, e Paulo diz: eu me lembro da fé na qual você foi instruído. Eu me lembro do teu lar, Timóteo. E é interessante isso. Estas mulheres, elas ensinaram o Antigo Testamento a Timóteo, e quando o Evangelho lhe foi pregado, ele logo reconheceu que tudo o que aprendera foi acerca de Cristo. Mesmo tendo um pai que provavelmente não cria em Cristo, sendo ímpio, ele teve nestas duas mulheres toda a base que anos depois muito lhe valeram como cristão e ministro do Evangelho. É preciso que se diga, queridas irmãs em Cristo, amados irmãos também, mas eu quero me dirigir às queridas irmãs. O tempo que vocês passarem com seus filhos e netos, seja não somente para lhes dar carinho, mas para lhes dar o Evangelho. Não se ocupem somente de fazerem a papinha e o almoço saboroso, de ensinar a tarefinha da escola, mas sentem com eles para lerem a Bíblia juntos e apresentar-lhes o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. E estas sagradas letras tornarão seus filhos e netos sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, como ocorreu com Timóteo. Todos nós sabemos, nós que já temos filhos e alguns que já têm neto, que há muitos desafios presentes e futuros. E estas palavras aprendidas na infância marcarão profundamente a vida na nossa família. Os fortalecerão a prosseguirem, mesmo quando os ventos lhes forem contrários. Lhes darão a base para suportarem as mais adversas tormentas. Porque, queridos, é interessante. Quando nós chegamos aí aos 40 anos, 50, é natural nós sentimos uma grande saudade da nossa infância, dos ambientes que andamos quando crianças, das brincadeiras, da casa dos nossos avós, da casa dos nossos pais. E principalmente quando eles já partiram, há uma saudade muito grande. E nós não esquecemos ali as experiências vividas. Pois muito bem, as experiências de hoje, na tua casa, no teu lar, serão lembradas pelos seus filhos e netos daqui a algumas gerações. Então é necessário que eles vejam exemplo de homens e mulheres de Deus, que eles se recordem de quão importante é a palavra, que se recordem dos hinos que aprenderam com suas mães, avós, com seus pais, que se recordem do papai lendo as Escrituras, da mamãe orando, dos irmãos exercendo bom testemunho dentro de casa. O nosso lar tem muitas necessidades, mas eu não tenho dúvida que a principal delas é o Evangelho. Concluo dizendo que, como igreja moderna, nós precisamos de mães como Eunice e avós como Lóide, que pagam o preço de educarem seus filhos nos santos caminhos de Deus. Se, como família, nós provermos o sustento para os nossos filhos, provermos a boa educação escolar,
provermos a boa alimentação e o vestir, provermos carinho, ensinos éticos e segurança, mas não provermos o ensino das Escrituras, no futuro veremos com certa tristeza e amargura que provemos bem pouco aqueles a quem afirmávamos que amávamos tanto. Tudo o que fizermos de bom pelo nosso lar é bom sem dúvida, mas o ensino do Evangelho não será apenas bom para o nosso lar, mas será excelente. Que Deus nos abençoe e firme os nossos passos nos caminhos do Senhor. Que hoje você ore pela sua casa. Se seus filhos estão longe, se seus netos estão longe de você, ore por eles. Mas se estão perto, não perca a oportunidade de andar com Cristo aos olhos deles também, para que eles cresçam vendo que a fé é um presente maravilhoso. E pelo testemunho e instruções de vocês possam semear para as futuras gerações, até que Cristo volte, homens e mulheres forjados pelas sãs doutrinas, pela Sagrada Escritura. Que Deus aplique ao teu coração esta palavra. Senhor, nós pedimos socorro para as nossas famílias. Pedimos que o Senhor venha nos fortalecer e nos despertar para que possamos educar os nossos no Santo Evangelho, para que cresçam, tornando-se grandes homens e mulheres do Senhor. Obrigado pela oportunidade de compartilharmos este texto. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.